Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma noite de palestra, que seria no Centro Espírita Allan Kardec, hoje às 20 horas, mas por conta da pandemia, nós estamos fazendo a palestra online. Vamos aguardando os nossos amigos, nossos irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa palestra, que traz como tema o que faria Jesus. Temos vivido dias difíceis. Olá, Lucimere. Nós temos tido tantos problemas em nosso país, no Brasil principalmente, e nada melhor do que falarmos de Jesus, lembrarmos do nosso Mestre. Muito bem-vindos, meus amigos, para que, separados pelo isolamento, mas juntos pelo nosso ideal de encontrarmos um caminho, de nos aproximarmos do Divino Mestre, estamos juntos nessa noite. E é com imensa alegria que nós vamos dar início à nossa palestra no Centro Espírita Allan Kardec de Mafra. E para iniciarmos, então, nós vamos convidando aos nossos irmãos que estão participando desta live comigo, eu que estou representando o nosso Centro Espírita Allan Kardec de Mafra. Então vamos juntos, antes de mais nada, nos unirmos em oração, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai, que jamais nos abandona, que jamais nos esquece. Vamos agradecer a Ele por mais um dia. Vamos agradecer a Ele pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, pelo nosso corpo físico. Agradecer ao Evangelho de Jesus, a nossa bússola, as orientações que recebemos da espiritualidade, que nos auxiliam nos momentos difíceis e nos fazem valorizar os bons momentos da vida, tão preciosos e importantes. Muito obrigado, Senhor, que a espiritualidade possa nos inspirar nesta noite e que possamos transmitir a boa nova da melhor forma possível. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja. Então, para a gente iniciar as nossas reflexões da noite, nós vamos fazer a leitura muito apropriada do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, mas ditado pelo Espírito Emmanuel. E tem uma mensagem intitulada Governo Interno. Ela inicia com uma passagem do Paulo aos Coríntios, em que ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. E aí o comentário de Emmanuel: efetivamente o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores
procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com nossos irmãos. Esta é a mensagem de Emmanuel, muito apropriada a nós brasileiros, nos preocupando tanto com o nosso governo, com o que vai acontecer com o nosso país. Mas vamos, nesses pequenos momentos de reflexão, nos preocuparmos com o governo de nós mesmos, como nos aconselhou Paulo e como nos instrui Emmanuel. Devemos coordenar, governar a nós mesmos primeiro. Não nos alvorocemos tanto com o que vem acontecendo. Devemos confiar mais em Deus e sempre lembrar da recomendação, na verdade, do Divaldo. Eu acredito que os espíritas aqui presentes sabem desse conselho do Divaldo, em que ele nos diz o que Jesus faria. Esta recomendação do Divaldo, ela aparece numa mensagem em que o Divaldo estava preocupado lá em 2008 com o que vinha acontecendo. Ele disse que nunca tinha tanto desespero, tantas crises. Ele estava preocupado com isso e com que a gente devesse fazer este autoencontro, nos recolhermos. E aí ele vai lembrar do Francisco de Assis, que ele estava trabalhando, estava capinando, limpando o jardim, e chegou até ele um frade e perguntou: se Pai Francisco, se você morresse hoje, o que você faria? E a resposta dele: continuaria capinando. Se nós fôssemos convidados a voltar para casa, à pátria espiritual, o que faríamos? Porque o Divaldo, este nobre homem, na época, ele afirmava que ainda não se sentia na paz que desejava para fazer a grande viagem de volta. Será que nós nos encontramos assim, meus irmãos? Nós temos que buscar. E através desse ensinamento do Divaldo, que devemos nas situações da vida pensar o que Jesus faria, nós vamos encontrar a paz. Mas é tão difícil, porque Jesus é tão superior a nós.
mas não é impossível. Nós precisamos empreender a nossa vontade, fazer o esforço contínuo, disciplinado da vontade. E nós vamos conseguir. Então, nós trouxemos para elaborar, olha, a Vânia já está colocando ali para nós a mensagem do livro Pão Nosso. É 158, isso mesmo, é uma ótima e apropriada mensagem para os dias atuais. Então, nós trouxemos essa mensagem do Divaldo, não apenas assim para a gente pensar o que Jesus faria. Nós pensamos em fazer uma ponte com o Evangelho segundo o Espiritismo. E pensamos assim, em que situações nós devemos pensar o que Jesus faria? E nós lembramos do desânimo. Tem alguém aí se sentindo desanimado? Diante de tantos problemas, né? Então, quando a gente se sente desanimado, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra, porque serão chamados filhos de Deus. Tem 2 registros das bem-aventuranças, né? Então, quando Mateus registra, ele coloca que serão chamados filhos de Deus. Nós encontramos nas explicações, na visão espírita, acerca das bem-aventuranças, no item 7, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. É uma mensagem à paciência. A vida, e um trecho dela, a vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Esta lembrança dos espíritos superiores a nós, quando nos sentimos desanimados, é um exercício que devemos fazer. E eles colocam um exercício físico, porque eles dizem que quando a gente olha para o alto, ao invés de curvarmos a fronte para a terra, o fardo parecerá mais leve. Quando a gente está carregando alguma coisa pesada, se a gente ficar arcado carregando aquilo, vai ficar mais pesado. Mas se a gente olhar para o alto e fortalecer a nossa musculatura de alguma forma, ele parecerá mais leve. Esta comparação é para a gente pensar que quando nós elevamos o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso coração ao alto, o fardo, de fato, parecerá mais leve. Nós receberemos a inspiração, receberemos o amparo. Não que eles não façam isso, eles fazem sempre. Nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos o amparo da espiritualidade, mas nos desconectamos deles. Então, quando nós buscamos fazer isso que estamos fazendo agora, de buscar entender o Evangelho de Jesus, para que a gente possa, de fato, quando estivermos desanimados, pensar como será que Jesus agiria neste momento em que eu me encontro desanimado. Precisamos entender o Evangelho, precisamos conhecer cada vez mais Jesus para podermos praticar esse exercício de colocar Jesus no nosso lugar. Porque é difícil. É difícil, Jesus é gigante diante da nossa pequenez espiritual. Mas se a gente for treinando, um dia nós conseguiremos. Então pensemos, se hoje nós tivermos momentos de desânimo,
lembremos de fazer esse exercício, de estabelecer essa conexão com o mais alto. E agora outra comparação que a gente trouxe do que Jesus faria, fazendo uma ligação com o Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 10. E o capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem muito séria da mulher adúltera. Acredito que todos aqui conhecem esta passagem em que ela estava para ser apedrejada diante dos julgamentos. Como nós estamos nos portando? Não apenas quando somos julgados, mas quando nós estamos também, porque nós também precisamos de perdão. Muitas vezes nós mesmos nos apedrejamos, nos sentimos culpados e acabamos por nos apedrejar. Então essa passagem conhecida da grande maioria de nós, daquele gesto nobre de Jesus, daquela fala, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós vamos encontrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma orientação de Allan Kardec. Ele nos diz assim, que a censura da conduta alheia pode ter dois motivos. Quando nós estamos, então, apedrejando alguém, né? Estamos censurando alguém. Pode ter dois motivos. O primeiro, reprimir o mal. Às vezes nós precisamos, né, falar alguma coisa e às vezes até não encontramos a forma certa de falar, de buscar a justiça, de procurar que as coisas fiquem melhores, porque o bem é tímido demais. E às vezes nós precisamos nos manifestar de alguma forma. Nem sempre conseguimos nos manifestar de forma adequada, de forma educada, mas nós buscamos isso. Então, a censura da conduta alheia pode ter dois motivos. O primeiro deles, reprimir o mal. E o segundo, desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. E esse segundo, nos diz Allan Kardec, que não tem escusas, ou seja, não tem desculpa. Nós não temos como dar uma justificativa quando nós estamos censurando alguém apenas para prejudicar. Então, é uma forma de a gente sempre analisar. Quando a gente vai falar alguma coisa, quando a gente vai fazer uma crítica, a gente está tentando fazer isso para reprimir o mal que está acontecendo à nossa volta, ou nós estamos fazendo isso para denegrir a imagem do nosso irmão? Lembremos que Jesus nos ensinou que somos todos irmãos. Dia virá em que nós também poderemos abrir a porta de alguma sala e olhar para a multidão e dizer: quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são os meus irmãos? Tamanho o amor que vamos aprender a ter em nossos corações, para poder falar como Jesus, poder comparar as mulheres todas à sua mãe, poder comparar todos os seres humanos aos seus irmãos. Ainda não podemos, mas vamos caminhando para isso. Então, diante do julgamento, o que Jesus faria? Com toda certeza, a censura que Jesus teve que fazer em alguns momentos foi sempre para reprimir o mal. Lembremos disso. Jesus faria isso, né? E nunca desacreditar a pessoa ou prejudicar alguém. E cansaço. Tem gente que está até cansado de descansar, porque nós estávamos num ritmo alucinado, né? E de repente nos encontramos parados por causa da pandemia. Fomos convidados a parar, a respirar. O planeta
também respirou melhor, né? Os rios ficaram mais limpos. Então, em momentos de cansaço, em que nós nos sentimos batalhando e parece que a gente não está conseguindo sair do lugar, já se sentiram assim? Às vezes isso acontece com a gente, de que parece que não vai ter fim aquilo, que não vai se resolver, que não vai ter uma saída. Diante do cansaço, o que Jesus faria? Ele diz para nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso está registrado em João. E ele fala que o jugo dele é leve, o fardo é suave. Lembram? Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o mais curto do nosso Evangelho, o Cristo Consolador. No item 7, o Espírito da Verdade vai dizer: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. E aí, comentando sobre este médico das almas, sobre a cura que todos nós queremos, porque todos estamos doentes de alguma forma. A doença não é apenas a falta da saúde física. Nós precisamos de saúde psíquica, nós precisamos de saúde mental, saúde social, saúde espiritual, que é a mais importante de todas. É a verdadeira saúde. Então, para que a gente encontramos essa recomendação sobre o devotamento e a abnegação. O devotamento é a dedicação, a própria palavra já diz, devotar. E abnegação significa fazer um sacrifício dos próprios desejos em favor dos outros. Já fizeram isso? Já sentiram a paz que a alma, a invadida, quando a gente consegue abnegar? E eles nos recomendam, então, que o devotamento, esse devotar-se e o abnegar-se, abnegar do teu bem-estar em favor dos outros, isto consiste numa prece contínua, encerra um profundo ensinamento, e a sabedoria humana reside nestas duas palavras: devotamento e abnegação. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. Quando a gente realiza uma tarefa a contento, a nós mesmos, nós não temos essa sensação, uma sensação de paz que nos invade a alma. E isso vai nos levar à resignação. Quando nós estamos cansados, aflitos, a gente precisa encontrar o caminho da resignação. Uma palavra muito utilizada no Espiritismo. Resignação. Ressignificar. Dar um novo sentido para a dor, para o cansaço, para o desânimo. Através do devotamento e da abnegação, nós conseguiremos dar esse novo sentido às nossas dificuldades que enfrentamos. E aí eles vão dizer que quando a gente consegue isso, essa sensação do dever cumprido, essa resignação diante das nossas dificuldades, olha o que acontece com a gente. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos. Porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Estão ligados corpo e espírito. Primeiro o corpo e deságua tudo. Primeiro o espírito, né? E deságua tudo no corpo físico. É assim que acontece. Então a sensação do dever cumprido, olha que coisa maravilhosa, que proposta incrível para a gente pensar um pouquinho, com toda certeza. O nosso Mestre Jesus foi
devotado, abnegou de tudo, inclusive nos momentos finais, ele esteve lá, firme por nós, por amor a nós. Que imenso amor! Esse nosso farol, o governador do nosso planeta. Tenhamos a certeza que nós não estamos sozinhos. Jesus está no leme e está cuidando de nós. Tenhamos a certeza disso. Nas aflições, nas incertezas, o que Jesus faria? Nós encontramos agora no capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais consultado por nós, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós tiramos apenas um parágrafo, que é de Fénelon. Está no item 23 do capítulo 5, em que, nas aflições da vida, o Fénelon nos recomenda que nós estaremos sempre calmos ao não inventarmos necessidades absurdas. Vamos pensar profundamente nisso. E aí ele vai dizer assim, que a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Nós falamos tanto em felicidade, almejamos felicidade. No fundo, todos nós queremos ser felizes e também queremos ver todos felizes. Todo mundo quer a felicidade. E o Fénelon vai dizer para nós que quando nós conseguimos manter a calma em meio às tormentas, é uma felicidade. Será que nós não estamos inventando necessidades absurdas? Vamos lembrar de Jesus na tempestade, em que ele se encontrava dormindo no barco. Lembram? Fazendo uma comparação com as tempestades, né? Estamos enfrentando dias, embora não tenhamos chuvas, que tem nos fazido muita falta também, que vem a ser também uma preocupação nossa. Mas a gente vem enfrentando tempestades. Mantenhamos a calma e encontraremos a felicidade. Quem é Jesus? Quem é esse nosso Divino Mestre? Isso foi perguntado. Foi feita uma pergunta aos espíritos superiores na questão 625, que buscamos sempre uma referência, buscamos sempre alguém para nos inspirar. Às vezes nós buscamos pessoas próximas a nós, às vezes colocamos como ídolos, né? Isso não nos faz muito bem. Mas na questão 625, Allan Kardec se preocupou com essa questão da referência que nós buscamos. E ele diz: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles responderam: Jesus, vede Jesus. E depois Allan Kardec vai descrever um pouquinho do que é Jesus. Ele vai dizer que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensina é a mais pura expressão da sua lei. Porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos seus que pretendiam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes se desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas.
instruídas para servir as paixões e dominar os homens. Jesus não confundiu as leis, né? Jesus apresentou para nós a lei do amor. A lei do amor resume todas as outras leis. A lei de amor, justiça e caridade. Antes dela, encontramos outras, como, por exemplo, a lei do trabalho, até mesmo a lei de destruição. Às vezes a gente se choca quando vê alguma coisa sendo destruída. O nosso corpo, por exemplo, com a nossa morte, ele é destruído. Ele perde a utilidade e volta para a terra para servir, de alguma forma, a outras formas de vida, né? E assim vai indo, essa transformação. Então, é uma lei também de Deus, a lei de reprodução. Então, são várias as leis. Nós gostamos muito de estudar estas leis, mas a lei de amor é a que resume todas as outras. E nesta lei, nós aprendemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Temos um grande desafio pela frente. Devemos sempre colocar Deus acima de todas as coisas e aprender a nos amar. E depois a gente vai conseguir estender esse amor ao nosso próximo. Não devemos julgar os outros quando amam de alguma forma estranha a nós. Estão equivocados. Se nós estamos um pouquinho melhores, nós devemos nos manter calmos. E um dia todos nós, então, nos amaremos como devemos. Né, Tati? Nesse dia cansado foi muito bom escutar. Todos nós estamos, né? A Ineia está falando lá do capítulo 9, do item 7, né? Coragem, amigos. O Cristo é nosso modelo. Olha, que palavra forte. Coragem. Né? Coragem para esses nossos dias. Temos que ter. Vamos nos unir em Cristo Jesus, o nosso modelo, o nosso farol. Vamos nos apegar mais com as questões do espírito, buscar a nossa realidade, por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Por que estamos passando por isso? Será que isso é um sinal de fracasso? Ou será que isso é uma oportunidade de nós participarmos desse momento tão importante em que a Terra passa, o nosso planeta e os seus habitantes? Passando, tudo evolui, tudo prospera. O Cláudio está dizendo equilíbrio e humildade. Olha que palavras também importantes. Equilíbrio. É difícil. É muito difícil o equilíbrio. O equilíbrio consiste a gente reunir todos os itens, né? A gente sempre pende para um lado ou para o outro. Nós conversávamos hoje de manhã falando sobre o ensinamento de Jesus, que nós não devemos ser mornos, nem frios, nem quentes, né? Se a gente precisa encontrar então um caminho, isso nós podemos chamar de equilíbrio. E às vezes a gente pende mais para um lado do que para o outro. Às vezes a gente está pilhado, ou às vezes a gente está calmo demais. E a omissão, ela também nos prejudica. Lembremos que deixar de fazer o bem é um grande mal. Está na hora do bem agir. Nem sempre esse agir é a gente ir lá nas redes sociais e ficar brigando e disputando quem está com a razão, quem não está. Não significa isso, né? A gente, o bem que precisa se manifestar é esse bem, da gente colocar acima de tudo o que é que Jesus faria aqui. Estamos diante do computador, do Facebook, e a hora que a gente vai digitar alguma coisa ou compartilhar, será que Jesus faria isso? Né? Então, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Vai edificar, como está dizendo a Léo aqui, e divina,
né? É uma coisa divina, é coisa de Deus. Buscando sempre esses modelos, então, para nós, né? Divaldo falava, né, nessa mensagem que foi utilizada na Federação Espírita Brasileira, ele falava que nós temos vivido a vida agitada que todos vivenciamos, desafios que enfrentamos, a corrida contra o relógio, as contrariedades mal absorvidas. Vocês passam por isso ou sou só eu? Né? Contrariedades mal absorvidas. Isso ele falou em 2008, tão atual. Das angústias não exteriorizadas, porque às vezes a gente acha que se ficar quietinho, aquilo vai ser saudável para o bem de todos. Prestemos atenção nisso também, porque as angústias não exteriorizadas vão fazer um grande mal para nós também. Se a gente encontrar uma forma educada de esclarecer o que não nos está fazendo bem e a gente persistir, vai ser mais saudável. Às vezes a gente esquece que podemos sim encontrar um caminho para ajustarmos as coisas. Então, essas angústias não exteriorizadas, lembremos que o amor começa por nós mesmos. Às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou falar isso, né? Eu vou ficar quietinho aqui e fica lá dentro aquilo, martelando, aquilo tá fazendo um mal pra gente, que a gente não tem noção. Às vezes a gente precisa resolver aquilo, encontrar uma forma. Às vezes a gente precisa deixar passar um dia, uma noite, um pouco mais. Passou, encontrou um caminho, tenta resolver. É a melhor coisa. E aí, então, analisando tudo isso, Divaldo chegou à conclusão que nós precisávamos reflexionar para que encontrássemos uma iluminação interior. Ele dizia também que as atividades iam se multiplicando, isso em 2008. Chegamos em 2020 triplicando, quadruplicando as nossas atividades. Nós estávamos surtando já. Era muita coisa, muita informação, muito trabalho, muita gente, muita informação. E aí, para tudo. Foi só comigo ou foi com vocês também que aconteceu isso? Esse pause e olhar para dentro de casa, ver a cor das paredes, olhar melhor para o rosto daqueles que convivem com a gente no dia a dia. Tanta coisa saudável esse vírus trouxe para nós. Olha que oportunidade bendita da gente refazer, reestruturar a nossa vida. Divaldo diz também que os problemas surgem e não nos lembramos de atender a nossa vida interior. A gente vai tentando resolver os problemas fora. A gente vai tentando ajudar o nosso irmão. A gente é ombro, a gente é abraço. Ai, que saudade de abraço, né? A gente é abraço, a gente é carinho, a gente é olhar para os outros. E Divaldo está nos lembrando que nós devemos atentar para a nossa vida interior. Ele disse que jamais tivemos na Terra dias de tanta dificuldade emocional, tormentos espirituais. E aí ele diz que nós precisávamos de uma pausa para reflexionarmos em torno da nossa própria situação perante a consciência cósmica. Se hoje, como iniciamos, né, nós fôssemos convidados a fazer a grande viagem, como nós nos encontramos perante a consciência cósmica? Nós e Deus. Nós e Deus, como nós estamos? Vamos pensar sobre isso. Vamos colocar em dia o que mais importa nessa vida. É o cuidado que nós temos que ter conosco mesmo. E depois cuidando dos outros, não esquecendo do devotamento e da abnegação, que são uma prece contínua, como nós estudamos nessa noite. Mas não deixando de lado a nossa vida, né? Isso não é egoísmo. Isso não é ser egoísta.
parar, olhar para dentro de nós mesmos, analisarmos como nos encontramos, é salutar, indispensável aos dias de hoje. E se ainda assim, após nós refletirmos sobre tudo isso, pensarmos um pouquinho se no decorrer do dia hoje nós não tivemos algum momento, o que Jesus faria? Será que nós não tivemos? Será que nós não estamos ainda tendo tempo para pensar sobre isso? Para pensar assim e agir assim? Você tem reclamado muito do que está acontecendo na sua casa, com a sua vida, com a sua família? Está reclamando demais? Está desanimado? O Chico Xavier, ele tem uma mensagem, que o final dessa mensagem principalmente é bem conhecido de todos nós. Mas o Chico Xavier vai nos lembrar. Então nós vamos ler a mensagem. Chico Xavier nos diz: nasceste no lar que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas necessidades terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivência. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busque o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Tudo que nós recebemos de Deus, nós atraímos de alguma forma. Nós necessitamos disso. Isso é importante para nós. Olha que mensagem do Chico Xavier. E nós podemos, a partir de hoje, começar um novo fim para a nossa história. Nós convidamos a todos, então, porque com Jesus nós conseguiremos. Jesus está aí, ele nunca foi embora. O nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda, também não nos abandona. Às vezes a gente está desorientado, se sentindo atormentado e chega até a pensar, meu Deus, aonde está meu anjo? Aonde está meu espírito protetor? Ele está sempre por perto. Nós é que nos afastamos dele, criando à nossa volta uma psicosfera desfavorável ao contato. Por isso a importância de valorizar esse espírito designado por Deus, esta alma superior a nós, que nos cuida, nos guarda, nos orienta. Ela está sempre por perto, esta alma. Então não nos esqueçamos que a gente, além de fazer o exercício de pensar o que Jesus faria, que a gente se habitue ao exercício desta conexão com o nosso espírito protetor. Agora, com esses dias mais lentos, nós podemos
fazer exercícios de meditação, concentração, nós podemos então fazer um novo fim. Nós convidamos então a todos juntos. Nós estamos juntos. Sim. E vamos ficar mais juntos cada vez mais. Muito obrigado pela atenção de todos. Maravilhosos e valorosos amigos e irmãos ao meu coração. E em nome do Centro Espírita Allan Kardec, nós agradecemos a presença de todos também e convidamos agora a nos unirmos, fazemos uma oração. Vamos fazer aquela oração completa e tão rica que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. E na medida do possível, livra-nos do mal. Que Jesus nos abençoe, nos envolvendo a todos no seu manto de luz e de paz. Que assim seja. Boa noite a todos, que assim seja.